Pessoal, continuando, tá muita coisa, né? Questão 10, então. Faltam 7, a 10 e mais, vai até a 16, faltam 7. Então, vamos lá. A questão 10, pessoal. Assim que Margarete soube de uma nova notícia, à 1h da tarde, ela contou a 4 amigas. Cada uma dessas amigas contou a notícia a 4 outras pessoas durante a 2h da tarde. Então, cada uma delas contou a outras 4. E assim a notícia foi se espalhando até as 6h da tarde. Às 6h da tarde, quantas pessoas sabiam da notícia, incluindo Margarete? Pois bem, se na primeira hora a Margarete contou para 4 pessoas e na hora seguinte, cada pessoa dessa, cada amiga contou a 4 outras pessoas, então 4 vezes 4, 16. E assim a notícia foi se espalhando na mesma proporção, ou seja, na terceira hora, essas 16 pessoas já contaram a outras 4 cada uma. Então, isso aqui vai aumentando em uma PG. Eu quero saber, às 6h da tarde, quantas pessoas sabiam da notícia, incluindo Margarete. Se a gente olhar essa parte aqui das meninas, né, das amigas, isso aqui vai crescendo numa exponencial, numa PG. Isso aqui é uma PG, onde o A1 vale 4, a razão, que a gente chama de quê? Também vale 4. E eu quero saber quantas pessoas sabiam, ou seja, eu quero saber a soma até as 6h da tarde. Eu quero saber a soma do N valendo 6. Eu quero saber o valor disso. Só que eu não posso esquecer de depois incluir a Margarete, porque a Margarete não tá aqui nessa PG, porque eu comecei pelas 4 amigas e não contei ela, então no final tem que contar. O que eu vou usar, então? A fórmula da soma da PG. Qual é a soma da PG? S6, né? O N tá valendo 6, é igual a 1, que no caso é 4, vezes o Q, que também é 4, elevado a N, que no caso é 6, menos uma unidade. Ó, esse 1 é aqui embaixo, hein? Tudo isso dividido pela razão menos 1. Vocês têm os valores, é só aplicar na fórmula. Quando eu fizer isso, vai me dar a soma de todas as pessoas aqui. A Margarete, lembra, ela não está nessa conta. E eu quero incluí-la, tá? Apliquem a fórmula que vocês chegam na solução. Questão 11. Nair comprou uma televisão e vai pagar as prestações em PA. Progressão aritmética, de razão 200. Qual é o valor total da televisão se ela pagou em 6 prestações sem entrada? E a primeira prestação foi de R$100. Então, eu tenho uma PA porque está dizendo no enunciado. A razão, que aqui a gente chama de R, é R$200. A primeira prestação, que é o A1, vale 100. Eu quero saber o valor da televisão. É uma soma de PA, certo? Por que PA? Porque disse no enunciado. Qual é a fórmula da soma? Como eu paguei em 6 prestações, né? Em algum lugar aqui, ó, 6 prestações. A soma dos 6 primeiros termos. Mas como que é a fórmula da soma da PA? É diferente da PG, né? A1 mais AN vezes N dividido por 2. Então, a soma dos 6 primeiros termos. O A1 vale 100. O AN eu não sei, eu vou ter que calcular. O N vale 6, porque são 6 prestações, dividido por 2. Para eu fazer essa conta, primeiro eu tenho que achar o AN. O AN é a última prestação, que é o A6. Como que é o AN? Qual que é a fórmula do termo geral? AN, que no caso é A6, é igual a 1 mais, abre parênteses, N menos 1, no caso 6 tira 1,
vezes a razão, que é 200. O A1 vale 100. 6 tira 1, 5 vezes 200. Faço a multiplicação, somo depois com o 100, vai me dar o A6. Tendo o A6, substituo aqui, faço a soma, multiplico por 6, divido por 2, certo? Essa vai me dar o valor da televisão, certo? Questão 12. Sabendo que as potências de 10 formam uma progressão geométrica de razão 10. O que são potências de 10? Potências de 10 são os 10 elevado aos números naturais, né? 10 elevado a 0, 10 elevado a 1, 10 elevado a 2. O que dá isso? 10 elevado a 0 é 1. 10 elevado a 1 é 10. 10 elevado a 2, 100. 10 elevado a 3, 1000. Então, aqui está dizendo que é uma PG de razão 10. PG a gente não vai multiplicando? E razão 10 porque, ó, realmente, 1 vezes 10, 10. 10 vezes 10, 100. 100 vezes 10, 1000. Então, isso é uma PG, tá? O que eu tô querendo? Determine a soma dos 7 primeiros termos. De novo, ó, sendo que o A1 é 1, né? Já até colocou aqui. Como que é a soma? Soma do 7. Então, S7. Aí, põe a fórmula da PG, da soma da PG, que a gente usou lá na questão 10. É A1 vezes Q elevado a N menos 1 sobre Q menos 1. O A1 é o primeiro termo. O Q é a razão, que é 10. O N é o 7, né? Menos uma unidade. Então, calculo a potência, tiro uma unidade. O que deu, multiplico pelo A1, que vale 1. Sobre Q menos 1. O Q é 10, 10 menos 1, 9. Tá? Então, substituam aqui e façam os cálculos, certo? E aí, assinala a alternativa. Questão 13. Agora, aqui, já não é mais PA, já não é mais sequência, já não é mais PG. Aqui são conceitos, são teorias, são habilidades que vocês já deveriam ter, que vocês devem ter, já desde o ensino fundamental, tá? Lá do ensino fundamental, do ciclo 2. Trabalhar com polinômio. Eu tenho um polinômio A, que eu chamei de 2x menos 5. Esse polinômio que eu chamei de A, desculpa. Eu tenho um outro polinômio, 4x mais 3, que eu chamei de B. E tenho um polinômio C, 3x ao quadrado menos 10x menos 15, que chamou de C, né? Eu quero saber o valor de A vezes B menos C. O que eu faço primeiro, né? Multiplicação? Então, eu tenho que multiplicar o A pelo B. Quem é o A? 2x menos 5, que multiplica o B. 4x mais 3. Faça a distribuição. O 2x multiplica aqui. Aí, o menos 5 multiplica aqui. Junta depois o que der. Vai te dar um polinômio, tá? Esse polinômio, ele também vai aparecer o x ao quadrado. É igual o polinômio C, tá? Porque a hora que eu fizer 2x vezes 4x... Tá? Depois, então, vai ficar 2 vezes 4, 8, vai dar 8x ao quadrado aqui. Depois esse vezes esse. Aí depois é a vez do menos 5 multiplicar, tá bem? Para alguns alunos, quando eu dei aula sobre isso, sobre esse tema, eu peço para separar, eu acho que fica mais fácil, porque ó, o 2x multiplica tudo isso, depois é a vez do menos 5. Então, eu não sei, se vocês acharem mais fácil enxergar assim, né, ó. Isso é isso aqui, a distribuição, tá? Aí distribui, né? Cuidado com o sinalzinho de menos, que ele muda todo o sinal, tá bem? Na multiplicação. E depois vocês vão juntar o que for igual, x ao quadrado com x ao quadrado, x com x, número sozinho com número sozinho, ok? Acabou isso aqui, isso é só o A vezes B. Acabou isso aqui, vocês vão pegar o resultado menos o C,
tá? Então, como é que eu faço isso? Vocês podem armar uma conta, ó. Isso daqui vai dar alguma coisa com x quadrado, vai dar alguma coisa com x e vai dar um número sozinho. Opa, sem o x aqui, desculpa. E vai dar um número sozinho aqui, tá? Essa multiplicação. Aí depois vocês vão colocar o C, só que é menos o C. Então, lembra de trocar todo o sinal dele, ó. Depois é só juntar x quadrado, x com x, número com número. Né? Isso aqui vai dar alguma coisa com x ao quadrado, dependendo do que deu aqui. Isso aqui vai dar alguma coisa com x, olha o sinalzinho que tem que aparecer, tá? E aqui vai dar alguma coisa com um número sozinho, tá bem? E aí vocês vão achar a alternativa. Se por acaso sumir algum termo, é porque um era positivo e outro negativo. Porque, ó, por exemplo, se for a letra C, a D ou a I, tá? Então, que tudo vai depender do que vocês tiverem, tá? Se por acaso vocês tiverem dúvida, eu não quero prolongar muito esse vídeo. Vocês me perguntem no privado o que eu faço com outros números, com outros exemplos, com outros polinômios, tá bem? A questão 14, ela envolve a ideia de multiplicação de polinômios também, ó. Observe a figura, você tem um retângulo, esse lado vale A menos 3, aqui A mais 2. O valor de A, para que a área do retângulo seja igual a 150 centímetros quadrados. O que é a área? Comprimento vezes largura. Quem é o comprimento? A mais 2, que multiplica a largura, A menos 3. Isso tem que ser igual a 150, tá? Você distribui aqui, vai dar uma equação do segundo grau, você acha por delta, é um jeito de fazer, tá? Qual seria a outra forma? Tá? Então, isso aqui distribui, igual fez lá no 13, igual a 150, vai dar uma equação do segundo grau, tá? Resolvam a equação do segundo grau, se tiver delta, tal, tá? E aí, vocês vão achar o valor do A. A outra maneira é você pensar nas alternativas, tá? Pensando aqui na primeira, por exemplo, se o teu A for menos 12 e 13, quer dizer, ele pode valer os dois valores? Pensa comigo, ó, se eu colocar menos 12, aqui vai dar menos 12 com menos 3 dá menos 15. Eu posso ter lado negativo? Não. Então, isso aqui já descarta, tá? O mesmo vai acontecer aqui, certo? Vai te sobrar isso. Substitua. Né? Ah, e se eu colocar 12 aqui? Se eu colocar 12, 12 tira 3, vai me dar um valor. 12 com 2 vai me dar outro valor. Se eu multiplicar, vai me dar 150. É um jeito de fazer, tá? Seria a outra maneira, trabalhando com as alternativas, tá? É um outro jeito de fazer que eu acho que facilita a vida de vocês. Espero que vocês tenham entendido. Se não, volta o vídeo e assiste de novo, tá? Questão 15. O gráfico a seguir representa grandezas diretamente proporcionais. O valor de y, quando x vale 7, ó, quando x vale 7, o valor de y, não sei. E a constante de proporcionalidade k entre y e x nessa ordem vale. Então, eu quero saber esse y aqui e quero saber o k como proporcionalidade entre y e x. Então, o k é dividir, ó, y pelo x, tá? Bom, aí o que vocês têm? Vocês têm um gráfico. Se isso aqui são grandezas diretamente proporcionais, a proporcionalidade se mantém. Esse k vai ser igual sempre. Qualquer x e y que você pegue, quando você substituir aqui, o k vai ser sempre o mesmo. É isso que quer dizer, tá? Então, eu tenho que para o x valendo 2, o y vale 3. Para o x valendo 7, o y é o que eu quero. Para o x valendo 8, o y é 12. Então, se existe uma proporcionalidade, eu posso trabalhar com igualdade de razões, com a proporcionalidade. Ou seja, eu posso montar uma proporção aqui, porque eu quero o y. Eu poderia dizer que 2 está para 3,
assim como 7 está para y, tá? Ou ainda, da mesma forma que o 8 está para 12. Então, você tem tudo isso aqui, tá? Como eu quero descobrir o y, eu vou trabalhar com com uma igualdade só, né? Com essa fração e essa razão e essa. Ou pode ser essa e essa, tanto faz. Qualquer um que você use, o y vai dar o mesmo. Como é que eu faço isso? Multiplica em cruz. Se eu fizer aqui, o y vai me dar um valor. Se eu fizer aqui, o y vai dar o mesmo valor. Estou usando outros números, tá? O resultado vai ser o mesmo, certo? E isso faz... essa é a maneira de eu achar o y. Aí aqui basta você escolher um parzinho. O 2 com o 3, da hora que você descobriu o y aqui com o 7, o 8 com o 12. Substituindo aqui, é só dividir o y pelo x. Se eu pegar aqui, por exemplo, ó, quanto vale o y? Quanto vale o x? Substitui aqui. Fração é divisão, é só dividir. E aí vocês acham a alternativa, tá? Eu acho que tá tranquilo. De novo, se tiver dúvida... enfim, o último. Tá? Se tiver dúvida, me procure no WhatsApp, por favor, tá? Ou voltem o vídeo, escutem quantas vezes vocês quiserem. Questão 10. Para medir a largura de um lago, foram tomadas algumas medidas que resultaram no modelo matemático a seguir. Vocês estão vendo que aqui são 2 triângulos? Esse menor e esse grandão aqui, que eu separei, ó. Aí ele diz que o lado BC, ele é paralelo, esse símbolo é de paralelo, ao lado DE. Se ele é paralelo e esse lado tá coincidindo, né, esse lado maior aqui é a continuação desse menor. Da mesma forma aqui, esse lado maior desse triângulo grandão com esse é continuação, é a projeção. Esses triângulos são semelhantes, tá? Então, eu posso separá-los. O pequenininho eu tenho 220 por 240, aqui o lago e esse tamanho é tudo, não é só 480 não, porque o triângulo grandão é tudo isso aqui, então aqui é 720, tá? Certo? Agora é só trabalhar com triângulos semelhantes. Proporcionalidade igual ao exercício 15. Esse lado é proporcional a esse, da mesma forma que esse é proporcional a esse. Então, é só montar, ó. 240 é proporcional a 720. Da mesma forma que o 220 é proporcional ao lago. Multiplica em cruz, você acha o L, tá? Essa é a AP. Os vídeos acabaram ficando longos, não tinha como. Mas eu espero que vocês consigam, tá? Façam os cálculos, isso é um estudo, isso é sabedoria para vocês, por favor, tá? Estudem, tenham calma, se organizem, embora eu sei que é muito difícil, porque eu mesma tá, assim, quase impossível de me organizar, tá? Porque é tudo ao mesmo tempo, mas, por favor, façam, procurem fazer da melhor forma, e assim, quando vocês ficarem preocupados, pensem que todo mundo tá na mesma situação, tá? Eu tô há horas fazendo um vídeo que, né, juntando tudo não deu o quê? Meia hora. E eu tô aqui há muito mais de 1 hora, porque você grava, você deleta, você faz de novo. É isso, pessoal. Uma boa semana para vocês, tá? E eu acredito que no áudio tenha ficado claro sobre a semana que vem não haver aulas, porque nós faremos replanejamento, tá? Então, um abraço.